Em um outro vídeo eu citei algumas ferramentas, algumas técnicas de aprendizado que podem te ajudar a acelerar muito aí a absorção de qualquer conhecimento. E aqui agora eu quero explorar como que você pode usar a IA, inteligência artificial, para potencializar todas essas ferramentas e muito mais. Então, ó, fazendo uma introdução aqui do que é a IA, nos últimos 12 meses, pelo menos, a gente já começou a ver uma revolução. Para mim, é a maior revolução desde a internet. E de um ano para cá, muita coisa mudou, muitas ferramentas surgiram e uma das mais populares é o ChatGPT, que é uma ferramenta de inteligência artificial em que você consegue conversar com ela. Só que é um ser ultra inteligente. Basicamente assim, o nosso cérebro, se não me engano, tem cerca de 80 e poucos bilhões de neurônios. O ChatGPT gratuito que você pode usar aí agora tem 170 bilhões de parâmetros. E já o GPT-4, que você paga ali R$100 para poder usar, chega a ter 1,7 trilhão de parâmetros. É como se fossem neurônios sintéticos ali de uma ferramenta de aprendizado de máquina. E aí o que acontece? Com essa evolução, a gente hoje consegue ter em mãos uma ferramenta absurdamente inteligente e que tem dentro dela ali, basicamente, todo o conhecimento que você tem ali na internet. Então você imagina o poder disso daí. E como que a gente pode usar isso para aprimorar o nosso aprendizado e principalmente usando as técnicas ali que eu já falei no vídeo anterior. Vamos ver isso aqui e lembrando que esse é mais um conteúdo que tem total correlação aqui, ó, a Lei Zero do meu livro aí, Leis do Digital, link na descrição. Quais são os principais benefícios que eu vejo em usar o ChatGPT para aprender algo novo? Primeiro, ele é um professor particular que está ali 24 horas por dia disponível para você. Então, se você, em qualquer momento que está estudando alguma coisa, está aprendendo alguma coisa, está fazendo um curso, está testando alguma ferramenta, gerando tráfego pago, ou aprendendo a fazer uma landing page, ou entendendo como funciona um funil de vendas, ou qualquer outra coisa inerente ao seu negócio, seja contabilidade, seja finanças, você pode ir lá e perguntar para ele de forma completamente leiga, se você não tiver conhecimento profundo, e ele vai conseguir entender e ele vai conseguir te explicar de N formas diferentes até que você vai conseguir entender aquilo que você quer aprender. E o segundo ponto é justamente essa interação que você consegue fazer com ele, que acaba personalizando esse aprendizado. É como se fosse de fato um professor particular ali que está entendendo as suas dificuldades, está entendendo a sua forma de pensar, está aprendendo com as suas dúvidas para que ele possa pegar o conhecimento que ele tem ali, sintetizar, fazer analogias de formas diferentes para que você de fato consiga entender aquilo que ele está te explicando. São dois benefícios que eu acho fantásticos para o processo de aprendizado. Agora, como que a gente aplica o GPT naquelas ferramentas que eu falei naquele vídeo anterior? Então, só recordando, quais são as 3 ferramentas que a gente vai abordar aqui? Primeiro é o modo focado e modo difuso. Segundo é a técnica Feynman. Terceiro é o recall ativo. No modo focado, você pode usar o GPT para, de fato, tirar dúvidas ali. Então você está ali sentado, estudando, tem uma dúvida, em vez de ir lá no Google e pesquisar, você pode ir no ChatGPT e conversar com ele como se ele fosse, de fato, um professor particular. Explicando detalhadamente o que você está estudando, a sua dúvida, você vai ter respostas que vão te ajudar muito a clarificar as suas ideias. Você também pode pedir para ele te ajudar a montar uma apresentação, com tópicos, com subtópicos, com listas de perguntas. Você pode, inclusive, pedir para ele fazer um questionário para que você possa treinar de forma focada esse aprendizado. Então, tem várias formas de você usar ele ali no modo focado. No difuso, você pode pedir ideias de formas de você absorver aquilo ali enquanto você estiver fazendo outras tarefas. Você pode pedir para ele fazer conexão com aquela ideia em outras ideias, talvez que não pareçam estar diretamente conectadas, mas que ele pode te mostrar um caminho. E também pode servir para fazer analogias, que vai fazer ficar muito mais fácil de você fazer essa abstração e absorver de fato aquela ideia. Já na técnica Feynman, que normalmente você tentaria ensinar para si mesmo ou para uma terceira pessoa, você pode tentar ensinar para o GPT. Então você chega lá no ChatGPT e começa a pegar aquele conhecimento que você absorveu e começa a tentar ensinar para ele aquilo ali. E pede para ele feedback sobre essa explicação, pede para ele fazer perguntas relacionadas àquilo que você está explicando. Ele vai agir, atuar como se fosse uma outra pessoa, sem que você tenha necessariamente que depender dessa outra pessoa. Porque, tudo bem, funciona muito bem você fazer consigo mesmo, sim, mas em algum momento eu prefiro uma outra pessoa, uma outra entidade isolada ali que não está contaminada, vamos dizer assim, com a sua forma de pensar. Então, quando você conversa com outra pessoa, vão vir outras dúvidas, vão vir outros questionamentos que podem fazer muito sentido nesse momento na aplicação dessa técnica. Só que às vezes você não tem outra pessoa que
tá interessada naquele assunto. Às vezes você chega até, sei lá, pra esposa ou pro marido em casa, tentando conversar com ele aquele assunto, mas a pessoa não tá tão interessada, ou pra um amigo, ou pra um colega de trabalho, e às vezes a coisa não anda, não caminha, você não tem essa pessoa para poder aplicar isso daí. E aí agora você tem o GPT, você pode ir ali no chat.openai.com, criar uma conta gratuita e começar a conversar com ele como se fosse uma outra pessoa, usando essa técnica, e vai funcionar muito bem. Já no recall ativo, olha como que você pode usar o GPT também. Bom, primeiro, você pode pedir para ele fazer perguntas para você. Lembra, o recall ativo é o quê? É uma técnica meio que inversa de aprendizado. Você, ao invés de ficar tentando imputar mais informação no seu cérebro, você está tentando fazer um recall, você está tentando buscar essas informações lá dentro. E aí, às vezes, você não está com tanta criatividade para se perguntar, ou às vezes você acaba perguntando só as coisas que você se lembra. Só que quando você pede ou uma terceira pessoa para perguntar, ou no caso, o GPT ali, aí fica mais desafiador. E você pode, inclusive, pedir níveis de dificuldade para ele, para você ir progressivamente se sentindo mais confortável fazendo esse recall ativo. Você pode pedir para ele também montar um questionário para você. E todas essas perguntas você pode ir respondendo para ele sem fazer consultas externas e depois pedir para ele te dar feedback se aquela resposta está correta ou está errada em relação àquele assunto. Então, funciona muito bem. Eu uso, tá? E eu acredito que você consegue também aplicar aí na maioria das coisas que você estiver aprendendo. Então olha só, se você quiser aprofundar um pouco mais em relação à questão de aprendizado, lembra, Lei Zero do meu livro aqui, ó, Aprenda a Aprender, tá? Link na descrição. E aproveita e já deixa o seu like. Se você não tiver inscrito, já se inscreve aí no canal para você acompanhar mais vídeos como esse, tá? E ó, já segue pro próximo aqui que tem muita coisa pra gente aprender junto. Vamos lá, um abraço.